Olá a todos, meu nome é Márcio e nesse canal a gente fala sobre tecnologia, produção audiovisual, análise de equipamentos e hoje a gente vai falar sobre webcams. Está todo mundo trabalhando de casa, em home office, fazendo reuniões com a equipe, atendendo clientes, eventualmente dando aulas, até dando entrevistas utilizando webcams. A gente sabe que as webcams não são, vamos dizer assim, as câmeras com melhor imagem do mundo, tá? Pelo contrário, elas são câmeras mais limitadas. Mesmo assim, nesse vídeo eu resolvi fazer um experimento, ou seja, a partir de uma webcam muito simples, seria o webcam do notebook, como a que você tem em casa, ou a webcam, enfim, que você colocou no seu computador agora para poder trabalhar. O que é possível fazer para melhorar a imagem dela? Aqui eu estou gravando numa DSLR, não é uma câmera, não é uma webcam. Quando eu quero fazer alguma coisa mais, um look mais cinematográfico, eu trabalho com essa Blackmagic Cine Pocket, né, Cinema Pocket. É uma câmera bem interessante, mas não é disso que a gente está falando agora. Hoje a gente vai falar sobre o webcam e nesse experimento você vai ver que então daqui a pouco eu vou cortar e vai mudar esse setup todo. A imagem vai mudar, o áudio vai mudar, vai ficar som ambiente, porque eu vou estar usando o equipamento que eu tenho no meu notebook, o notebook também que não é muito novo, e a gente vai ver o que é possível fazer a partir dessas 3 dicas que eu vou te dar, tá certo? Essa é a ideia. Se você, por um acaso, estiver imaginando em trocar sua webcam por um equipamento melhor, eu vou deixar embaixo 3 links de equipamentos interessantes, webcams, tá? Em 3 níveis de preço diferentes, uma que grava em 4K, outra que grava em Full HD e outra que grava em HD. São 3 preços diferentes, 3 opções, mas todas com qualidade legal, câmeras webcams do tipo webcam mais recente, tá bom? Eu espero que dê certo, vamos ver o que vai dar. Eu vou cortar e a gente vai mudar todo o cenário. Eu espero que você goste. Se você se interessar, eu espero que você se inscreva no canal, clique no sininho, porque aí você vai ser notificado toda vez que tiver material novo, tá bom? Vamos ver então o que é possível fazer para melhorar a sua imagem, da sua live, da sua webcam. Quando eu ligo a câmera, ou seja, sem nenhum ajuste, sem luz e tal, a gente vai ter uma imagem nessa webcam mais ou menos desse tipo aqui, tá? Então, o que a gente pode melhorar, né? O que a gente pode melhorar em relação a isso? Então, assim, a primeira dica, a primeira coisa que você tem que observar se chama enquadramento, tá? Eu vejo muita gente fazendo live aí, fazendo reunião, né? Com essa distância aqui que a gente chama de teto, tá? Ou muito grande, né? E aí parece que você, né, tá escorregando, né? Tá caindo quando isso aqui fica muito grande, tá? Então não é legal. E ao mesmo tempo você também não pode, né, cortar a sua cabeça, né? Até porque você pode, né, se você, né, imagina você com essa imagem aqui totalmente cortada e tal, né? Já vi gente que corta de um lado, corta do outro, corta um pouquinho. Então, assim, a regra, qual é a regra? Você pode ajustar. Aqui eu estou ajustando, no caso, a tela do meu computador, do meu notebook, porque a webcam está nela. Mas se fosse uma webcam, um tripé, alguma coisa, você também poderia ajustar. A regra básica é você ter aqui o teto em torno de 3, 4 dedos no máximo, tá? Então você não fica, né, você não corre o risco. Por isso que tem que ter esse espaço, né, de com algum movimento você não cortar a sua cabeça e ao mesmo tempo você não vai ficar muito embaixo, né, muito caído, né, como se estivesse, né, escorregando para baixo na tela, tá? Então, com um simples ajuste, você consegue, né, fazer alguma coisa desse tipo, tá? Mais ou menos assim, ok? 3 dedos, tá bom, ok? Então, teto, né? Teto demais, você fica enterrado na imagem. Teto de menos, você pode cortar a sua cabeça. Então, 3, 4 dedos e tal. Em relação ao eixo, né? Esse eixo aqui, como você vai fazer uma reunião de trabalho, uma coisa mais longa, a gente está falando disso, a gente não está falando de, né, de uma live no celular, na praia e tal, isso aí você faz de qualquer jeito, você não curta, né, você pode ficar mexendo, então as pessoas aguentam ver. Ninguém aguenta ver uma imagem de celular tremido por, né, meia hora, né, então não dá para fazer uma reunião assim, você vai colocar o celular em algum lugar, né, se for no celular, se for no computador, você tem mais condição de trabalhar. Então, assim, para uma situação dessa, nesse eixo aqui no centro, tá, mais ou menos, e acima teto, tá? Então essa é a dica 1, enquadramento. Então, com isso você já evita uma série de situações, né, meio esquisitas que a gente está vendo por aí. A dica 2 é a dica fundamental, tá? E talvez a mais importante. Se chama iluminação, tá? Com luz você pode mudar muito uma imagem, mudar mesmo, tá? E aí o que acontece, tá? O que acontece? Eu vou te mostrar aqui essa situação aqui. Nessa situação, o que está acontecendo? Eu tenho a luz, né? Eu estou fotografando, na realidade, a luz
atrás de mim, tá? No que a gente chama de contraluz, né? A luz está contra a câmera, tá? Então o que aparece? A imagem, ela escurece totalmente. Mesmo que a sua câmera faça algum ajuste, né, para melhorar essa imagem, ainda vai ficar mais ou menos assim. A sua cara, o seu rosto, que nesse caso é a coisa mais importante, vai ficar ainda um pouco escuro, tá? Então, assim, isso não é legal. Isso é gerado porque a luz está incidindo atrás de você, está contra a luz. No cinema, você pode ter isso tranquilamente, né? Quando o diretor quer dar esse efeito, quer mostrar apenas a silhueta da pessoa, né? Numa imagem que ele está construindo. Isso é uma coisa. Mas, por exemplo, se você está numa reunião, tá? Ou fazendo uma entrevista, uma aula, e a luz está atrás de você, né? Normalmente a câmera vai fazer um ajuste, tá? Ela vai entender que tem muita luz e ela vai reduzir a entrada de luz, tá? Fazendo a medição pela área maior que a área que está no fundo, que é a área no fundo. Então, está muito claro, ela reduz. Então, ela ajusta o fundo, mas aí ela vai escurecer a tua cara também. E aí você vai ter esse tipo de situação aqui, tá? Então, essa é uma situação que você, às vezes, é muito simples de resolver, tá? Como? Basta virar 180 graus, ou seja, aqui eu estou na mesma posição onde eu estava na outra foto, tá? Eu estou na mesma posição daqui, tá certo? Eu só virei 180 graus, né? E agora a luz está incidindo de frente para mim, tá? Então, assim, o ideal é que a luz, no caso aqui a luz da foto, né, era a luz do sol. O mais interessante é que ela ilumine o objeto que está sendo filmado e não fique atrás dele, tá? Porque aí vai acontecer esse efeito. Então, essa primeira coisa, eu tenho visto, por exemplo, gente usando webcam, né, e aí se posicionando com a janela muito grande, muito luminosa atrás, né, com luz do dia e tal. Então, acontece, aí a cara vai escurecer, tá? Normalmente, né? Você pode fazer alguns ajustes na câmera, mas as pessoas às vezes nem sabem fazer esse ajuste, e aí o que acontece é que você vai ter esse problema. Então, assim, isso é uma coisa que você pode evitar, tá bom? Agora, se você disser, não, mas espera aí, tá bom, eu não vou poder ficar, né, mexendo, meu móvel está lá, é pesado, eu não posso mexer. Tá bom, uma coisa pelo menos você talvez possa fazer, tá? E o que vai ser? Se você não puder virar 180 graus, pelo menos você pode virar 45 graus, ou seja, aquela luz que estava incidindo exatamente aqui atrás de você, estava gerando esse fundo branco e escurecendo a tua cara, se você vir aqui, ela vai incidir nesse lado aqui, vai iluminar uma parte, e esse outro, desculpa, é muito complicado gravar vídeo com, né, com o espelho, e esse lado aqui vai ficar escuro, né, um pouquinho mais escuro, ele não vai ficar tão escuro, e você pode compensar isso de outras formas, tá? Eu estou aqui também com a minha imagem do celular. Tá? Observa que o celular agora ele está numa posição lateral, tá? É como se eu tivesse feito exatamente isso, tá? Em vez de eu estar olhando para frente, para a luz, né? Ou no caso de costa, né? Para a luz estar me incomodando, eu viro um pouquinho de lado. Observa que eu tenho, né, a luz que chega de um lado, ela vai clarear uma parte do meu rosto, e aqui do outro lado eu vou ter sim uma parte escura, mas isso em tese não é totalmente ruim, tá? Você vai ver no cinema, inclusive, essa parte, né, que fica escura é muito mais pesada, mais forte, para, né, construir um clima e tal, então para dar mais tensão na imagem. Então tudo isso é possível, né, no audiovisual. Entretanto, como eu estou pensando sempre na situação de uma reunião de trabalho, de alguma coisa assim, então nesse caso, né, você é plenamente aceitável você ter uma luz aqui e um pouquinho de sombra aqui do lado. É legal, cria um contraste, é bom esse tipo de coisa. Se esse contraste, né, desse lado aqui ainda ficar muito grande, o que você pode fazer? Você pode pegar qualquer coisa branca, tá? Uma superfície branca, pode ser uma cartolina, um pedaço de isopor e tal. E se você colocar, ó, isso aqui é uma coisa bem pequena, mas eu vou colocar aqui, ó, botei, tirei. Não sei se você está percebendo aqui na minha testa, nessa parte aqui, ó, quando eu tiro, como ela fica bem mais escura, quando eu boto, eu melhoro a sombra, entendeu? Eu suavizo essa sombra. Por quê? Porque na realidade ela está pegando a luz que está entrando, no caso a luz da sua janela, bate aqui, reflete e minimiza um pouco a sombra. Aí eu tenho uma coisa melhor do que isso aqui, tá? Se eu quiser uma sombra mais carregada, tranquilo, desse jeito tá bom, só um ponto de luz, tá beleza. Se eu não quiser, eu boto uma superfície branca e corrijo, né, colocando um pouquinho de luz do outro lado. Isso é
perfeitamente possível, tá? E muito simples de fazer, tá? Então, assim, aqui eu estou usando luz, né? Eu vou já mostrar que tipo de luz eu estou usando, tá? Aqui eu estou com mais luz porque os sensores das webcams precisam de mais luz, tá? Então, assim, se você está numa situação de luz do sol, tá? É uma coisa. Aqui eu estou numa situação de janela fechada, é como se fosse um estúdio. Eu vou precisar de luz artificial, tá? Mas se você, pô, eu não quero comprar, eu não tenho dinheiro para comprar iluminação, eu não quero, né, eu não quero mexer com isso. Então, você vai gravar utilizando uma fonte de luz muito bonita, muito boa, que é a luz do sol, né? Numa janela, numa porta grande de vidro, tá? E se você não vai ficar nem de costa para ela, porque aí você vai escurecer sua cara. Se você puder ficar de frente, ela vai te iluminar legal, ótimo. Se você quiser fazer um jogo mais interessante, você vai virar 45 graus, ela vai te iluminar de um lado e do outro lado, se a sombra for muito pesada, você pode equilibrar com qualquer superfície que vai refletir branca, né, desse outro lado, e você vai minimizar essa sombra e vai resolver seu problema com a luz do sol e um pedaço de papel branco, de cartolina branca, de isopor branco, tá? Muito simples, né, e com a luz correta, tá certo? O esquema profissional, né, de iluminação em estúdio é esse tipo de esquema aqui. Você vai ver então, o objeto seria no caso você vai ver a luz 1, que a gente chama de key light, a luz principal, então ela vai estar a 45 graus, né, do objeto. Ela foi feita justamente para iluminar uma parte do seu rosto. No outro lado você vai ter a fill light, a luz de enchimento, que seria essa luz mais fraquinha, que vai compensar a sombra que a luz principal cria. E atrás você vai ver a luz 3, que é uma backlight, que é a luz que vai te dar um recorte, né, da silhueta aqui. Você pode observar, né, às vezes o pessoal de telejornal, o pessoal que faz vídeo, tem uma luzinha batendo no cabelo, né, uma luzinha que vai te destacar do fundo, isso é bom, tá certo? E na luz 4, uma luz que vai iluminar o fundo, tá? Aqui nesse caso, eu tenho uma luz aqui no fundo, tá? Esse fundo aqui dessa estante, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Queria só desligar ele aqui para você ver como tá. Deixa eu ver aqui, ó. Eu estou usando, eu estou usando esse tipo de iluminação aqui, é uma iluminação de LED que eu posso inclusive aumentar ou diminuir, tá? Então, eu vou aumentar e vou colocar ela de volta lá no meu, aqui do lado, e com isso ela vai, né, iluminar o fundo da estante, tá? Que seria essa luz 4 aqui, né? Aqui eu estou usando na realidade uma luz frontal, tá? E ela está me fazendo, na verdade estou usando duas luzes frontais, tá? Eu vou te mostrar essa luz aqui. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar a luz que eu estou utilizando. Queria só ver se você... Isso. Ó, eu estou usando esse tipo de luz aqui. Olha como a câmera corrige, né, quando ela vê uma luz muito forte, né? Ela escureceu o resto, no caso, né? Então, eu estou usando uma luzinha desse tipo aqui, que é uma luz baratinha. Ela está num tripé. Tripé também bem baratinho, você compra ali até em camelô, né? Então, tem essa luz aqui, tá certo? E essa luz maior é a luz do fundo, ok? Mas essa situação, ela não quer dizer que você precise de tudo isso, tá? Como eu te falei, luz do sol, uma cartolina ou apenas luz do sol, né, te iluminando, já é muito melhor do que contraluz com a sua cara escura, coisa desse tipo. Tá? Então, iluminação é um negócio fundamental, tá certo? Para você entender a diferença que essas coisas vão fazer, ó, eu vou tirar a luz redondinha e vou tirar a luz difusa que eu estou usando na frente. Ó. Já ficou bem diferente, tá? Então, eu poderia estar usando só uma delas, por exemplo. Ó, só aqui a luz difusa, mas vou ligar a luzinha frontal, né? Poderia ser só ela, ó, como essa luz aqui, ó, já resolve um pouco. Ela vai mudar um pouco a cor, né, da minha pele, tá? Mas esse tipo de luz, ela tem ajustes, tá? Eu posso mudar a cor dela para um laranjinha mais quente, uma luz mais quente, o branco, né? E uma luz intermediária, tá? Eu vou deixar ela em branco e vou
diminuir um pouquinho, vou ficar com isso aqui, tá? Essa aqui já resolvia, eu estou usando duas, tá certo? Porque aí eu, né, diminui muito a minha sombra, né? Observa de novo, vou voltar aqui para você ver. Se eu tivesse só com essa luz aqui, ó, olha aqui, não, aqui, olha essa sombra aqui, ó, que eu só tenho aqui, a luz do fundo ela está só indo para o fundo, tá? Ela não está vindo para mim, mas assim, eu só tenho a luz do teto, então a luz do teto ela está sendo projetada de cima, então ela gera sombra, né? Ela não está exatamente em cima da minha cabeça, ela está um pouco para cá, um pouco para lá, então ela vai gerar sombras assim, ó, aqui, né? Então na papada, aqui debaixo do olho, no nariz, né? Então assim, não vai ficar legal, tá? E com a luz difusa, você consegue, de uma forma muito melhor, tá? De uma forma muito melhor, você consegue eliminar, ó, já eliminei bem, e aqui, ó, cadê a sombra na camisa? Ó? Nada, né? Então a luz difusa é uma luz muito interessante, né? Para que você possa fazer. Mas mas eu não tenho dinheiro para comprar esse negócio aí e tal, né? Na realidade, eu vou fazer um outro vídeo te mostrando como fazer uma luz difusa dessa, né? Com isopor, palito de churrasco e uma lâmpada comum, tá? Mas eu não posso falar disso agora, tá? No outro vídeo a gente vai fazer. Mas assim, basicamente, qualquer fonte de luz, se você consegue colocar na frente dela um pano como esse aqui, ó, né? Que é meio transparente, um papel, né? Um papel arroz, um papel, né? Que vai segurar um pouco a luz, vai difundir a luz. O mais importante não é ter a luz, mas fazer a luz difusa, porque a luz difusa ela se espalha muito melhor e ela não vai gerar essas sombras carregadas, tá? Uma coisa que você tem que evitar é isto aqui, ó, tá? Essa aqui é aquela coisa que parece assim, aquele programa policial, né, de entrevista, você está lá na delegacia, o cara joga a luz na cara dele. Então aqui é como não usar luz, quer dizer, o problema não é eu ter muita luz, aqui eu tenho muita luz, tá? Eu tenho a sombra que eu tenho atrás, né? Tá enorme, então eu tenho muita luz. Só que a luz está mal colocada, eu tô colado na parede, então a sombra está aparecendo, né? Então é aquela coisa de paredão de fuzilamento, né? Imagem de programa policial, você não deve fazer isso, tá? A ideia é sempre de ter uma distância, ter um fundo com um pouquinho mais de distância, também, né, dá profundidade, dá perspectiva e faz a imagem ficar melhor, tá? Isso é muito bom, tá certo? Então assim, eu estou fazendo isso aqui nessa posição, mas se eu desse uma viradinha para cá, eu já teria, né, se eu consigo aqui fazer isso, ó, se eu fizer isso para cá, eu vou ter uma profundidade que vai ser muito mais interessante, tá? Do que eu trabalhar apenas com essa imagem chapada no fundo, que é a pior possível que você pode fazer, tá? Então, assim, com a luz você muda muito a sua imagem, tá certo? Então você viu como a imagem inicial, a imagem que a gente tinha no início da gravação, sem iluminação decente, era isso aí, tá? Então eu posso ajustar isso, né? Se eu não tiver dinheiro, de novo, se eu não tiver dinheiro para uma luz, comprar luz e tal, não sei o quê, eu não estou falando de iluminação profissional, isso custa muito caro, tá? Isso é para profissional, a gente está ganhando dinheiro com isso, tá? Mas se você quer fazer apenas a sua reunião de trabalho, a sua aula, né? Participar de reuniões, dar entrevista, enfim, utilizar a sua webcam de um jeito melhor, pense um pouquinho de como você vai iluminar a sua cena. Se você não tem luz artificial, use luz natural, use a janela, use uma superfície branca para refletir o outro lado, e aí você já tem aquele esquema, né? Lembrando, com uma janela e com a superfície branca, na realidade o que você tem é a luz 1 e a luz 2, ou seja, a janela, se você se posicionar, né? Aqui está a luz a 45 graus de você, mas, por exemplo, se você pensar ao contrário, na janela, você se posiciona a 45 graus da janela, ela vai bater na lateral do seu rosto. E a outra luz, o que representaria a outra luz, seria a luz de enchimento, seria essa placa branca que vai refletir a luz principal, uma parte dela, e iluminar seu rosto. Com isso, você, sem luz, já consegue uma coisa melhor, como eu fiz lá quando eu demonstrei no celular, tá? Então, luz é fundamental. A terceira dica, finalmente, que você precisa saber, né, é que mesmo uma webcam pode ser ajustada, tá? Normalmente,
as webcams, elas são todas automáticas, tá? Então, por exemplo, mesmo essa webcam que é muito simples, uma webcam de um computador, uma que você comprou, tem webcams hoje muito boas, tá? Muito com qualidade de imagem boa, tem webcam que grava até em 4K e tal, né? Tem software para ajustar e tal, mas mesmo as mais simplinhas, elas têm pelo menos algum tipo de software, algum tipo básico, normalmente até no Windows, para que você possa mexer. Essa que eu estou usando, ela tem esse quadro aqui ao lado, tá? Que eu vou, né? Que é um conjunto de ajustes, tá? Essa telinha aqui, né? Ela é bem comum. Ela é bem comum no Windows, né? Em máquinas Windows, você normalmente vai ver, se tiver uma câmera, se você procurar, né? Bota na busca lá, câmera, então configurações, é bem provável que abra alguma coisa desse tipo aqui, tá? E aí, aqui está pequeno, mas o importante, né? Acho que está dando para ver aqui, ó, você tem brilho, contraste, matiz, saturação, etc, etc. Você não vai mexer em tudo isso, mas o que acontece é que quando você liga a sua câmera, normalmente ela está no automático, ela está no padrão, tá? Então, ela está assim, tá? Está no padrão. Então, com isso, vou voltar aqui, desculpe, a webcam. Tá, ela está aqui, ó. Aqui sou eu, né, gravando com a imagem que eu estava usando, que era melhor, só que o que aconteceu, né? Eu coloquei ela numa situação onde deixa eu me ajeitar aqui agora, onde eu não tinha como fazer o ajuste de um jeito melhor, tá? Então, aqui, ó, vamos cortar para cá. Eu vou voltar aqui. Isso. Ok. Então, aqui, ó, eu vou aumentar um pouquinho a minha imagem. E aí nós vamos ver, ó, aqui, tá? Então, nós vamos ver o efeito. A gente estava com a imagem relativamente melhor, agora é essa imagem que eu tenho. E observa que eu estou com todas as luzes que eu já tinha ligado, tá? Se eu tiver isso aqui, com ajuste padrão, sem a primeira luz, sem a segunda luz e sem aquela de trás, é mais ou menos isso aqui que eu vou ter. Olha a situação, né? É assim que normalmente você começa a gravar quando você está ligando a sua webcam, e é por isso que ela fica com a imagem bem esquisita, tá? Porque não tem luz, porque ela não está com ajuste, ela está seguindo o ajuste padrão dela, e esse ajuste não é legal muitas vezes, tá? E às vezes você tem esses problemas de enquadramento, né? Então você tem uma coisa bem complicada para resolver, tá certo? Então vamos melhorar aqui as coisas, tá? Eu vou te mostrar então esse controle aqui, tá? A primeira coisa, bom, quando eu dei padrão, né? Tudo ficou meio que resolvido automaticamente, tá? Então, uma coisa que eu preciso resolver, que eu posso resolver, é dar um pouquinho mais de brilho na minha imagem, tá? Ou seja, deixar ela um pouco mais clara, aqui mexendo no brilho, tá? Então eu faço isso aqui, tá certo? Uma outra coisa que normalmente também faz melhorar um pouquinho a qualidade da imagem é o contraste. O contraste, como o nome está dizendo, ele realça claros e escuros, né? Ou seja, o que é branco fica mais branco, estoura, o que é preto fica mais escuro, tá? Então você não pode também, ó, aumentar demais o contraste, que você vai ficar com uma coisa tipo isso aqui, não é legal, tá? Mas normalmente do zero, se você der um pouquinho de contraste, a imagem fica parecendo um pouco mais nítida, mas é muito pouquinho, tá? Na matiz você normalmente não deve mexer, porque você muda muito a imagem, tá? Aí a cor aqui fica totalmente maluca, não é legal. Tem que voltar aqui agora para o zero. Voltar aqui no zero aqui de novo, só para não ter problema. De ajustar aqui, agora fui mexer nisso, né? Isso é para você aprender comigo que não é para mexer na matiz, né? Para você mexer nisso aqui, você precisa ter algum tipo de equipamento que te permita ver as cores de forma eletrônica, tá? Saturação, ó.
Se quiser fazer uma preto e branco, você tira a saturação, bota a cor. Não é assim, claro que você tem que dar, antes de fazer a saturação, você vai fazer, né, esse ajuste aqui, ó, proporção de branco. Esse aqui é muito importante. O proporção de branco que está aparecendo aqui é o que você vai ver no seu celular ou na sua câmera fotográfica como white balance, tá? O que é o white balance? O white balance vai ajustar o sensor para luz que você está utilizando. As luzes, né, dependendo da intensidade, elas tendem mais para uma cor ou para outra. A luz do dia, a luz do sol, a luz branca, ela tende mais para o azulado, é uma luz muito intensa, tá? A luz mais do final do dia, aquela luz mais amarelada, né, com um tom mais para o laranja, tá? E às vezes as luzes dessas domésticas, né, de LED ou coisa, elas têm um tom, às vezes um pouco esverdeado, você nem vê, mas isso influencia na imagem, o sensor, né, ele tenta fazer o ajuste automático, só que às vezes ele não faz, e isso atrapalha às vezes um pouco a própria imagem que você tem, e isso, né, faz uma diferença danada. Então, observa aqui que eu vou mexer no white balance, aqui na proporção de branco, ó. Observa como vai mudando aqui, ó. Se eu for para cá vai azular, se eu for para cá, vai ficar mais laranjinha, né? Assim, se eu quiser dar um efeito, estou fazendo um efeito aqui de futurista, né? Ficção científica, ou então fazer um efeito aqui mais, né, de praia ou de outra coisa, então tudo bem. Mas normalmente o que você quer é que o tom da sua pele fique o mais próximo do real, tá? Então aqui, ó, se eu for para cá, eu acabo dando um tomzinho de pele aqui para lá. Então eu vou deixar mais ou menos aqui, tá certo? Então isso aqui faz uma diferença boa, tá? Porque às vezes quando você bota no padrão, no automático, ela não consegue fazer essa leitura com muita precisão, porque é uma câmera mais simples, tá? O Gama, ele vai dar uma clareada nos meio tons, né? Ele também é interessante, né? Você vai ver pouca mudança aqui. Tá, ó, eu vou mexer aqui, ó. Também é uma forma de clarear, mas menos do que o brilho lá em cima. Uma forma mais sutil de clarear, tá? E aí depois que você tiver já com tudo mais ou menos acertado, aí se você quiser você dá uma saturada, tá? E você tem algo assim, que era mais ou menos o que a gente tinha, né, no início da gravação, tá certo? Então assim, ó, eu vou agora fazer com a imagem maior para você ver, ó, brilho, tá? Eu também vou poder ajustar melhor aqui, brilho, o contraste, ó, de novo, ó como ele, né? A imagem fica mais interessante, assim, não pode ser demais, tá? Mas aqui, ó, do zero que ela estava, que ela fica muito lavada, aí você dá um contraste, ó, a cor realça, né? Então, com muito cuidado você pode botar. Matiz não, saturação você faz. Proporção de branco, white balance, ó, agora dá para ver melhor, agora eu consigo ver um pouquinho melhor. Se eu quiser dar um tomzinho a mais da minha pele, tá? Agora o certo, o ajuste de branco, você faz, né, a partir de uma superfície branca. Então, se você quiser ter uma referência, você bota alguma coisa branca e aí tenta, ó, aqui ela vai ficar, ó, o certinho mesmo, ó, é mais ou menos isso aqui, ó, tá? Se for para cá, ó, vai ficando verde, e aqui vai ficando vermelho, e aqui vai ficando azul, tá? Então, quando você vê, se você quiser, se não estiver satisfeito com o seu ajuste, então você bota alguma coisa, a coisa vai ficar branca. Então assim, ó, esse mais ou menos seria o ajuste, tá? A cor da pele está melhor, tá certo? Aí eu posso, aí sim, ajustar a gama, aqui, posso voltar ao contraste, talvez dar um pouquinho mais de contraste, e se quiser, já que eu estou com o branco resolvido, eu posso dar uma saturada aqui, para aparecer mais o amarelinho do meu fundo e tal, tá? Então assim, essa é a situação que eu tenho, tá? E aí de uma imagem que você viu, né, bem pior, né? Só voltar aqui para lembrar você, a imagem era essa aqui, tá? A gente tem essa imagem aqui. Eu acho que melhorou, considerando que você está trabalhando com uma webcam, tá bom? Então, só relembrando, primeiro, enquadramento, tá? Segundo, iluminação. Terceiro, ajuste, controle, configuração da sua câmera. Se você conseguir fazer esses 3 passos, mesmo uma webcam muito simples, vai poder
lhe gerar uma imagem melhor para o seu trabalho, para a sua aula, para a sua reunião, para a sua entrevista. Tá? E claro, o cenário que você puder conseguir, se você puder conseguir um cenário melhor, pense sempre assim, você conseguir distanciar o fundo, né, da perspectiva, fica melhor. Tá? Nunca aquele chapadão colado, né, jamais aquilo, que aquilo fica muito feio. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreve no canal, clica no sininho, porque aí no próximo vídeo, né, a gente vai poder, você vai ser avisado e vai ficar vendo também assim que sair um novo material, tá bom? Obrigado pela atenção e até a próxima.